Eu sou o professor Elton. Hoje vamos resolver mais uma questãozinha do PISME, da UFJF, Programa de Acesso 2020. Essa é uma questão do módulo 3, a questão número 17, que trabalha com análise combinatória. Em um jogo, cada participante deve escolher uma senha ABCDE, formada por 5 dígitos distintos, escolhido dentre os algarismos de 0 a 9, de forma a cumprir a seguinte condição: A vezes B vezes C mais D mais E é igual a 55. Qual é o número máximo de senhas que podem ser formadas? Bom, vamos pensar aqui um pouquinho. Nós temos aqui uma multiplicação de 3 fatores, né? A vezes B vezes isso aqui tudo. Então nós temos 3 fatores que, quando são multiplicados, resultam em 55. Então, qual multiplicação de 3 fatores me leva a 55? Bom, não sei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar o 55. Lembrando que quando a gente fatora o número, a gente está escrevendo ele através de multiplicações. Então, 55 dá para dividir por 5. 55 por 5, 11. E o 11 só dá por 11, que vai dar 1. Então, o 55... ele é a mesma coisa que 5 vezes 11. Porém, nós temos que ter 3 fatores e só temos 2. Então, preciso de mais um fator. Na multiplicação, um fator que não altera em nada é justamente o 1. Então, nós temos aqui agora os 3 fatores: 5, 11 e 1. A, B, C, D e E são algarismos de 0 a 9. Então, ninguém pode ser o 11. Se ninguém pode ser o 11, essa soma aqui ela vai ter que ser 11. Então, para dar 55, pode ser 1 vezes 5 vezes 11, que leva a 55. Ou pode ser 5 vezes 1 vezes 11, que também leva a 55. Então, qual é o X da questão? É saber quais combinações levam a gente ao 11. Porque aqui não tem como mudar. É 1 vezes 5 vezes 11 ou 5 vezes 1 vezes 11. Tá? Então, a questão é: quais combinações levam a gente ao 11? Lembrando que nós temos dígitos de 0 a 9. Então, nós teríamos aqui os seguintes dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nós queremos saber o seguinte: quando que C mais D mais E vai ser igual a 11? Só que C, D e E poderia ser qualquer um desses números, menos o 1 e o 5. Então nós já temos que vir aqui e retirar o 1 e o 5. Então, a soma tem que dar 11? Sim, mas eu só posso usar 0, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9. Agora, para uma soma ser igual a 11, vamos colocar assim, ó, soma igual a 11, como 11 é um número ímpar, eu preciso somar ímpar, mais ímpar, mais ímpar, porque eu tenho certeza que o resultado vai ser ímpar, ou eu tenho que somar par mais par, que é o resultado da par, mais um número ímpar para o resultado ser igual a ímpar. Pensando desse jeito, eu já consigo reduzir um pouco esse somatório, tá? Vamos pensar na primeira situação: soma de números ímpares para dar 11. Então, soma de números ímpares para dar 11. Ímpar eu tenho só o 3, o 7 e o 9. 3 mais 7 mais 9. Em algum momento vai dar 11? Não. Então, 3, 7, 9 nunca vai dar 11. Então, a gente vai ter que pensar nessa situação. Essa aqui está ok. Essa aqui eu já pensei, nunca vai existir. Tá? Não tem 3 números ímpares que
seja ímpar e, além de tudo, esse ímpar tem que ser o número 11. Então tá ok. Vamos pensar aqui agora. Eu vou pensar em dois números pares. O terceiro tem que ser ímpar. Para o resultado dar ímpar e esse resultado ser o número 11. Então quais seriam as combinações que eu poderia pensar? Eu poderia pensar 0, 2, são números pares. 0 mais 2. O terceiro eu coloco o 9. Porque eu sei que o resultado dá 11. Mas se eu usasse o 0 e o 4? Se eu usasse o 0 e o 4, 0 mais 4, o terceiro teria que ser 7. Porque também daria 11. Poderíamos usar o 0 e o 6? Bom, 0 mais 6, 6. Para 11 falta 5, mas eu não tenho 5. Então não daria. Se eu pegar o 0 e o 8, para 11 falta 3. O 3 eu tenho. Então poderia ser 0 mais 8 mais 3. Isso também dá 11. Então, começando com 0, eu já estudei todas as possibilidades. Então, eu vou eliminar o 0, agora eu vou estudar as possibilidades começando com 2. Bom, se fosse 2 mais 4, 2 mais 4 daria 6. Para 11 falta 5, mas eu não tenho 5, então esquece. Vamos pegar o 2 com 6. 2 mais 6, 8. Para 11 faltam 3, então poderia ser 2 mais 3. Perdão, 2 mais... Quanto mesmo? 2 mais 6, que dá 8, mais 3, que dá 11. Poderia ser 2 mais 8, 10. Para 11 falta 1, mas eu não tenho 1. Já analisei todas as possibilidades com 2. Vamos pensar agora com 4. Poderia ser 4 mais 6, já dá 10. Não tem 1 para usar. 4 mais 8, 12, já passou. Então já analisei tudo com 4. Com 6, 6 mais 8 já passou, então acabou. Então nós temos essas 4 combinações para dar 11. Só que vejam bem, aqui eu coloquei 0, 2 e 9. Eu poderia trocar a ordem. Poderia ser 2, 0, 9. Poderia ser 9, 2, 0. Então aqui eu tenho 3 elementos que podem ficar trocando de lugar. Então só para a gente relembrar aqui, né? Poderia ser o quê? Poderia ser 029, 092, poderia ser 209, 290, 902, 920. Então só aqui dentro, com 0, 2 e 9, eu consigo fazer 6 combinações. E aqui eu vou fazer mais quantas? Mais 6, e aqui mais 6, e aqui mais 6. Ou a gente poderia pensar assim, como eu tenho 3 números, 3 algarismos, e eles podem ficar trocando de lugar, isso é uma permutação de 3 elementos. É um 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Então, em cada uma dessas linhas, nós vamos ter um total de 6 combinações. Como nós temos 4 linhas, eu tenho 6 vezes 4. Então, nós vamos ter aqui um total de 24 combinações. Então, existe 24 combinações, onde C mais D mais E vai resultar em 11. Então, para dar 11, eu tenho 24 combinações. Então, 1 vezes 5 vezes 11, nesse 11 eu consigo colocar 24 combinações. Depois desse 11 eu consigo colocar mais 24 combinações. Então 24 combinações aqui mais 24 combinações aqui. Nós temos um total de 48 combinações. Chegando assim na letra A. Uma questão um pouquinho trabalhosa, tem que pensar um pouquinho. E de fato deu trabalho. Espero que você tenha entendido a ideia de pensar primeiro numa multiplicação para dar 55 e depois numa soma para dar 11. Como o 11 é ímpar, eu teria que somar 3 números ímpares para o resultado ser ímpar, ou somar 2 pares e um ímpar
para o resultado ser ímpar, no caso para ser 11. Penso numa possibilidade para dar 11 e depois eu posso permutar eles de lugar e encontrar novas combinações. Tá? Então em cada uma dessas situações eu tenho 6 combinações, 6 vezes 4, 24, depois vezes 2, 48. Até o próximo vídeo.